Nós estamos hoje começando uma série 12 dias de gratidão. 12 dias de gratidão pelos 12 meses do ano. E em cada um destes dias nós vamos falar um motivo pelo qual nós vamos agradecer. Eu sei que nós temos vários motivos para agradecer ao Senhor, mas a cada dia nós vamos especificar um motivo. Hoje nós vamos falar sobre agradecer a Deus pela vida. Algo que parece tão óbvio, algo que parece tão comum, tão normal, mas pelo menos assim, boa parte das pessoas não agradecem a Deus pela vida. Porque é algo que para nós é muito natural. E o ser humano tem a tendência a não se importar com aquilo que é muito simples, com aquilo que é natural. Mas a palavra de Deus, ela fala no Salmo 139. Olha o que diz o Salmo 139. Salmo 139, dos versos 13 ao 16, a palavra de Deus diz assim: Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Olha que coisa linda isso, Salmo 139, do 13 ao 16. E a palavra do Senhor diz em 1 Tessalonicenses 5,18: Sejam agradecidos ao Senhor em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ou seja, agradecer a Deus pela nossa vida é algo que nós precisamos fazer. Quantas vezes nós não damos valor, a esse simples ato de respirar. Respirar, ter o fôlego de vida. Quantas vezes nós não damos valor a isso? Que é algo tão simples, tão comum e que muitas vezes é banalizado. Por quê? Porque não nos custa nada. Porque a vida é um dom de Deus. A vida veio de Deus para nós. A Bíblia registra no livro de Gênesis, no capítulo 27, que Deus, quando ele decidiu formar o homem, ele diz assim, olha, façamos o homem. Quando fala do homem ali, está falando do homem e da mulher. Façamos a nossa imagem e a nossa semelhança. Todas as coisas que foram criadas por Deus foram criadas pela palavra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja separação entre as águas. E disse Deus, haja os animais. E foi falando. Todo o capítulo 1 e 2 de Gênesis vai retratar a história da criação. Porém, quando Deus ele decide fazer o ser humano, que foi a obra-prima da sua criação, Deus disse, façamos a nossa imagem, a nossa semelhança. E o texto bíblico diz que Deus, ele pega então forma do barro, ele forma ali o homem, ele sopra nele o fôlego de vida, que é o Espírito de Deus que é soprado ali naquele homem. Depois ele faz o homem dormir da costela daquele homem. Ele retira uma costela e ali ele forma uma mulher que da mesma matéria formada, tendo também o fôlego da vida que vem de Deus. Olha que coisa maravilhosa, olha que excepcional. Quando Deus ele decide dar vida à natureza, ele fala, haja. Quando Deus decide dar vida aos animais, ele fala, haja. Mas quando Deus decide formar o ser humano, Deus então ele modela com suas mãos e sopra o fôlego de vida. É por isso que nós temos tanta necessidade de Deus. É por isso que nós temos tanto essa necessidade, esse vazio que não pode ser preenchido por nada e por ninguém, a não ser pelo Senhor. Muitas pessoas buscam se preencher em tantas coisas e não conseguem. Por quê?
porque isso é preenchido apenas por Deus. Então, agradecer ao Senhor pela vida é algo que nós precisamos todos os dias falar e fazer. Falar, Senhor, obrigado pela vida. Obrigado, Deus, pela minha vida. Obrigado porque eu estou respirando. Olha, quantas pessoas que tiveram experiência terrível nesses últimos 2 anos da pandemia. Quantas pessoas, eu conheço algumas pessoas que passaram por essa doença, foram para o hospital, tiveram dificuldade de respirar e elas falaram que ali nunca elas deram tanto valor a isso aqui, ó. Respirar. Porque isso aqui é vida. Isso é o fôlego da vida. Respirar. Porque sem respirar nós não conseguimos viver. Ninguém consegue viver sem respirar. Porque Deus soprou em nós esse fôlego de vida. Então eu te convido hoje a agradecer ao Senhor pela vida. Talvez você possa falar para mim assim, mas eu não tenho muita coisa a agradecer da minha vida. A minha vida não tem sido fácil. Minha vida não tem sido fácil, tá difícil. A situação tá difícil. Talvez a situação que você está vivendo agora, a vida que você está vivendo agora, não seja uma vida que você tenha motivos para agradecer. Mas eu quero dizer para você uma coisa, agradeça. Porque ter o privilégio de viver, de respirar, já é motivo de você agradecer ao Senhor, porque a sua circunstância, ela não define quem você é. Deus te deu a vida e Ele disse em João 10:10 que Ele é o bom pastor e o bom pastor veio para dar vida e vida em abundância. Jesus nos deu essa vida em abundância. Deus ele não nos deu a vida para viver de qualquer maneira. Ele não nos deu a vida para viver de qualquer forma, sem responsabilidade, sem nenhum propósito, porque a nossa vida tem um propósito em Deus. Nós temos um propósito. Deus não nos criou do nada, por acaso. Não, Ele nos criou com um propósito. Ele nos criou com um propósito de sermos a imagem e semelhança dEle. Ele não nos criou apenas porque Ele não tinha nada para fazer. Talvez você pode dizer assim, olha, mas eu fui uma pessoa, eu fui um filho indesejado, uma filha indesejada. Eu nasci, a minha mãe me concebeu por um acidente. A minha mãe me concebeu por fruto de um estupro. A minha mãe me concebeu por fruto de uma má escolha. Olha, eu não quero menosprezar a dor da sua mãe ou a sua dor, mas o que eu quero dizer para você, que nada acontece por acaso. Deus não permitiu que você viesse a esse mundo por acaso. Deus não permitiu que você chegasse até aqui por acaso. Deus não permitiu que você passasse por tudo que você já passou por acaso. Talvez você ainda não descobriu o propósito que Deus tem para sua vida, mas Ele tem. Porque o texto que nós acabamos de ler em Salmo 136, do 13 ao 16, se você ainda não leu, anota para você ler depois. Esse texto disse que Deus nos conhece, Deus nos viu quando éramos ainda informes, quando nós ainda não havíamos sido gerados no ventre da nossa mãe. Portanto, há um grande propósito de Deus na vida de todo ser humano. Infelizmente, muitos não querem viver o propósito de Deus. Infelizmente, muitos não conhecem ou ainda não conheceram o propósito de Deus para a sua vida. Muitos talvez até sabem desse propósito de Deus, mas eles não querem renunciar à sua vontade para viver o propósito de Deus. Mas saiba que Deus tem um propósito sim. E esse é o motivo de agradecermos hoje. No primeiro dia desses 12 dias de gratidão, nós vamos agradecer ao Senhor pela vida que Ele nos deu. E se você não está vivendo uma vida em abundância, comece a buscar conhecer o propósito de Deus para a sua vida, para que você viva uma vida em abundância nele, porque Ele tem isso para você.
Então nós vamos agradecer ao Senhor agora pela nossa vida. Agradeça pela sua vida, pela vida da sua família, por todos que você for lembrando aí. Agradeça. Eu tenho certeza que você tem vários motivos para celebrar, para agradecer ao Senhor pela sua vida. Eu sei que você tem vários motivos para agradecer. E talvez até agora você não estava lembrando. Talvez até agora você estava só murmurando, só dizendo, mas que vida é essa que eu tô levando? Que vida ruim, que vida difícil. Eu quero dizer para você, seja agradecida ao Senhor em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. É isso que o texto de Tessalonicenses vai dizer. Então, simplesmente agradeça, porque um coração grato, um coração agradecido, ele agrada ao Senhor. Um coração rendido, um coração agradecido, agrada o coração de Deus. Então, simplesmente creia e agradeça. Hoje é o primeiro dia, nós vamos também agradecer pelo mês de janeiro, que é o primeiro mês do ano. Então, Deus te concedeu viver até agora, o mês de dezembro. O que aconteceu em janeiro? Para muitas pessoas foram muito difícil o mês de janeiro desse ano. Muitas pessoas perderam entes queridos, muitas pessoas perderam bens materiais, teve muita catástrofe, né? Muita enchente, teve muita coisa no mês de janeiro desse ano, como infelizmente acontece em todos os anos. Mas eu volto a repetir para você, você ainda está aqui. Você ainda está respirando. E independente do que aconteceu no mês de janeiro na sua vida, quer seja bom, quer seja ruim, Deus te deu a oportunidade de continuar vivo, viva, respirando. E saiba que Ele vai continuar cuidando de você. Então agradeça. Talvez você lembrar do mês de janeiro vai te trazer lembranças ruins que talvez você não queira lembrar. Mas mesmo assim agradeça, fala, Deus, obrigado. Porque eu passei por tudo isso e estou aqui. Glória a Deus. Glória a Deus porque eu passei. Foi difícil? Foi. Mas eu sobrevivi. Eu passei. Eu consegui. Então agradeça ao Senhor. E eu profetizo sobre a sua vida que o próximo mês de janeiro, se assim o Senhor permitir, será um ano diferente, de novas experiências com o Senhor. E nós vamos agradecer ao Senhor pela nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Agradecer pela vida, Deus. Agradecer pelo fôlego de vida que o Senhor colocou em nós. Agradecer pela vida que o Senhor nos deu, que é uma vida no qual o Senhor não criou por acaso, mas uma vida que devemos viver com propósito. Porque essa é a vontade de Deus para nós, Senhor, e nós cremos. Nós cremos na sua palavra que diz que o Senhor já nos conhece antes mesmo de sermos formados no ventre da nossa mãe. O Senhor já nos conhecia. Então, Pai, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer pela vida, pela minha vida, pela vida dos meus filhos, do meu esposo, pela vida dos meus pais, dos meus irmãos. Eu quero te agradecer, porque, Senhor, hoje nós acordamos, nós estamos respirando o fôlego da vida, a vida que o Senhor colocou em nós para vivermos em abundância. Pai, eu te glorifico porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. E a tua palavra, Senhor, ela nos diz que nós te agradecemos por ter nos feito de um modo tão extraordinário. Assim como o salmista diz, Senhor, eu te agradeço por teres me feito de um modo tão extraordinário. Ó Deus, eu te louvo por cada célula do meu corpo. Eu te louvo por cada órgão do meu corpo. Eu te louvo, Senhor, por cada pedacinho tão minúsculo, mas que é tão importante para a nossa sobrevivência.
Te agradeço, Jesus, porque nada do que fizermos poderá te louvar o suficiente. Então hoje queremos te agradecer pela vida que o Senhor nos deu, para que ela seja, Pai, para a honra e para a glória do teu nome. A tua palavra nos diz, o salmista também diz, ó Deus, quem é o homem, lá no Salmo 8, quem é o homem para que dele te lembres? Quem é o homem para que dele te lembres? O fizeste um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Ah, Jesus, como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso, e nós te louvamos. Porque nada temos, nada somos, se do Senhor não vier. Então eu te louvo, Pai, eu te engrandeço, eu te glorifico, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Amém? Glória a Deus, que maravilha, louvar ao Senhor. Muitas vezes falamos assim, não temos nada para agradecer. Temos muita coisa para agradecer. Principalmente pelo Senhor ter nos concedido o dom da vida. Que essa vida seja vivida com responsabilidade e propósito. E que venhamos entender que não nascemos por acaso. Nós nascemos com um propósito. Você não nasceu por acaso. Deus não te concedeu a vida do nada. Não. Tudo tem um propósito. E o propósito de Deus para mim e para você é que vivamos a plenitude daquilo que Ele tem para cada um de nós. Todos os nossos dias já foram escritos. Agora precisamos saber o que Deus escreveu no livro dele sobre mim, sobre você. Estamos procurando saber disso? Então, o exercício que eu vou deixar para nós, para você que ficou comigo até agora, o exercício é: você vai ler novamente. Leia e coloque em um local visível, onde você vai, toda hora, você vai olhar para aquele texto e vai recitar ele, que é 1 Tessalonicenses 5,18. Principalmente você que tem o hábito de reclamar, toda hora que você olhar para esse texto, você vai repetir o texto, esse versículo, e vai falar para você mesmo esse texto. Se puder falar em voz alta, ótimo. Se não puder, leia só para você mesmo. Então, você vai anotar esse texto num papel ou em vários, se você quiser. Espalhe aí pela sua casa, coloque em um local que você vai ver e vai recitar. Esse é o primeiro exercício. O segundo é, leia novamente o Salmo 139, do 13 ao 16. E no versículo 16 está falando assim, olha, todos os nossos dias foram escritos pelo Senhor. O que Deus escreveu sobre você? Você sabe o que Deus escreveu sobre você? Você já sabe o que Deus escreveu sobre você no livro dele? Você já descobriu o propósito do Senhor? Então, se você ainda não sabe o que Deus escreveu no livro dele sobre você, você vai buscar esse discernimento do Senhor. Você vai começar a falar, Deus, o que o Senhor escreveu sobre mim? Eu quero viver esse propósito. Eu quero viver isso. Eu quero viver. Então, esse é. E todas as vezes que você lembrar disso, você vai falar, Senhor, obrigado pela minha vida. Obrigado, Senhor, pela minha vida. Obrigado, Senhor, pela minha vida. Como eu já disse e volto a dizer, não importa a circunstância que você está vivendo agora. Agradeça ao Senhor pela sua vida. Só isso. Vai reprogramando o seu cérebro para a gratidão. Agradeça. Senhor, obrigado pela minha vida. Obrigado pela minha vida. Obrigado porque o Senhor já escreveu sobre mim. No seu livro, o Senhor escreveu sobre mim. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me formou. Obrigado porque o Senhor já me conhecia no ventre da minha mãe. Obrigado, Senhor, porque o Senhor escreveu sobre mim. Obrigado porque o Senhor vai revelar a mim aquilo que o Senhor escreveu sobre a minha vida. Porque eu quero viver isso. Então você vai agradecer o tempo todo. Vai agradecendo.
Vai agradecendo, porque a gratidão, ela vai gerando aquilo que você ainda não está vivendo. A gratidão vai gerar isso, porque você vai agradecer aquele que te deu a vida. Você vai agradecer ao autor da nossa vida, ao Criador, ao Pai Celestial, o Criador de todas as coisas. Amém? Então hoje foi dia de agradecer ao Senhor pela vida que Ele nos deu. E que essa vida seja uma vida em abundância. Abundância nele. Amém? Glórias a Deus. Que Jesus abençoe a sua vida grandemente. Um grande abraço e até amanhã, em nome de Jesus. Beijo. Deus abençoe vocês.